Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Vida Relevante, mais uma semana de trabalho que inicia, mais uma semana de luta e também um tempo precioso para a gente poder correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, de tudo aquilo que a gente anseia para a nossa vida, para trazer o melhor também para a nossa família. Que Deus abençoe muito, em nome de Jesus, tudo aquilo que você está planejando fazer, tudo aquilo que está diante de você, que Deus esteja cuidando e caminhando com você, em nome de Jesus, tá? A minha oração é que Deus ele te faça avançar, ele proporcione para você o teu crescimento, mas que também, ao mesmo tempo, Deus esteja protegendo, guardando e abençoando a tua vida e também a vida de toda a tua família, tá bom? Hoje eu quero refletir com você lá em Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus capítulo de número 4, bem no começo da missão de Jesus, do ministério de Jesus, logo depois que Jesus é batizado por João Batista, ali no começo do capítulo 4, Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus para o deserto e diz a palavra que ele foi conduzido lá para ser tentado pelo diabo. E Jesus fica 40 dias de jejum e de oração, e um tempo muito difícil, uma prova muito complicada, muito difícil. Jesus estava sendo forjado para a missão, para o trabalho, para o propósito, né, que ele tinha na vida dele de servir a Deus. E é muito interessante olhar para esse texto, a gente tem muita coisa para aprender, mas hoje eu quero focar com você em alguns sabotadores, os sabotadores da nossa vida, os sabotadores dos nossos projetos, os sabotadores dos nossos sonhos. E é muito interessante a gente olhar para esse texto, porque Jesus está ali, e depois que Jesus passa, né, esses 40 dias de jejum e de oração, bem no finalzinho desse período, a palavra de Deus diz que o diabo aparece e começa a conversar com Jesus, e a primeira fala dele é: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí o diabo, não satisfeito, ele leva Jesus para o pináculo do templo, para o lugar alto do templo, e diz: olha, se joga daí, porque a Bíblia diz que aos seus anjos o Senhor dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Jesus, ele diz para que nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus, e aí, então, o inimigo, ainda não satisfeito, ele traz Jesus de volta para o deserto e faz uma proposta. Diz: olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Fácil, né? Jesus diz não. Jesus diz: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Você tem que se prostrar somente diante de Deus, o Pai, e somente Ele é que merece a nossa adoração. Dito isso, diz a palavra de Deus que o diabo desistiu, viu que não tinha jeito, e depois os anjos vieram e serviram ao Senhor. O que a gente pode aprender olhando para esse texto quando a gente pensa naquilo que eu disse para vocês a respeito dos grandes sabotadores? Todos nós temos projetos, temos sonhos, todos nós queremos alcançar alguma coisa ou algumas coisas, todos nós temos uma missão aqui na Terra. E temos que cuidar também com os grandes sabotadores que aparecem para nos impedir, para nos atrapalhar e para minar o nosso propósito de vida, para destruir o nosso propósito de vida. Assim como aconteceu com Jesus, também acontece conosco, nós também temos que enfrentar os grandes sabotadores. E o primeiro grande sabotador que a gente vê ali na história de Jesus, e que é muito comum na nossa vida, são pessoas que aparecem para nos atrapalhar, para nos tirar do caminho, para nos tirar o foco, pessoas que não são enviadas por Deus, pessoas que aparecem na nossa vida e tentam nos atrapalhar. Imagina, Jesus estava lá, lutando, fazendo o seu caminho, sendo forjado, e de repente aparece o inimigo e começa a conversar com ele. Muitas vezes nós também, né, estamos na nossa luta, na nossa caminhada, na nossa correria, procurando servir a Deus, e volta e meia aparece uma pessoa ou outra que quer tirar o nosso foco, que quer tirar a gente do nosso projeto, daquilo que nós decidimos que vamos correr atrás e construir na nossa vida. Isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar, né? Pessoas que aparecem para tentar sabotar o projeto de Deus na nossa vida.
Também, um outro grande sabotador são as necessidades, né? Os desejos, os prazeres e principalmente as necessidades. Pensa que Jesus ali estava com muitas necessidades. E diante disso tudo, o inimigo aproveitou para fazer uma troca com ele. Olha, mande que essas pedras aí se transformem em pães, né? E Jesus, ele não aceita essa proposta. Por quê? Porque Jesus estava muito firme e ele não ia ceder a uma necessidade, a um desejo e a um prazer e destruir o seu projeto de vida. E esse é um pensamento que nós precisamos ter na nossa vida também, porque muitas pessoas acabam perdendo os grandes projetos e os grandes sonhos que têm na sua vida, às vezes destruindo a sua própria família, por conta de não saber lidar com as necessidades, não saber lidar com os desejos, com os prazeres que tem. E aí acaba colocando os pés pelas mãos e acaba fazendo coisas que na verdade não devia fazer, acaba se complicando muito. As necessidades, os desejos, assim como pessoas, são sabotadores na nossa vida, tá bom? E um terceiro grupo de sabotadores, né? O primeiro são pessoas, né? Algumas pessoas que aparecem para tentar tirar o nosso foco e tirar a gente do caminho. O segundo são as necessidades, muitas necessidades que a gente tem e às vezes a gente acaba cedendo aos apelos das nossas necessidades, dos nossos desejos e acaba complicando a vida. E o terceiro grande sabotador, muito interessante também a gente refletir, é o caminho fácil. Porque lembra que o inimigo chegou e falou assim para Jesus: olha, eu te dou tudo se você me adorar. Então para Jesus era muito fácil, até diante de tudo que ele estava vivendo, de tudo que ele estava passando, das necessidades, dos problemas, das dificuldades que ele estava enfrentando ali. Era muito, né, muito bom, na verdade, a proposta, muito boa a proposta, de que se ele se curvasse por alguns segundos, ele receberia toda a glória, né, e todos os reinos do mundo. Uma proposta interessante, um caminho muito fácil, né? E Jesus diz não, não. Jesus preferiu ir à cruz. Jesus preferiu pagar o preço. Jesus preferiu o caminho certo. Então, qual o caminho que você deve trilhar? É o caminho menos doloroso? É o caminho mais rápido? É o caminho mais fácil? É o atalho? Qual o caminho que você deve prosseguir para viver bem, né? Para ter uma vida que vale a pena? O caminho certo. O caminho certo. Não negocie o caminho, né? Não negocie o caminho, tá bom? Esses três grandes sabotadores, eles aparecem na vida da gente, assim como apareceram na vida de Jesus. E a gente vai ter que lidar com eles ao longo do nosso caminhar. Eu espero, nesse dia, nessa semana, ter ajudado você a uma reflexão, né? Existem sabotadores que estão tentando desviar você do teu foco, do teu projeto, do teu sonho, daquilo que você deseja, daquilo que você almeja para a tua vida, para a tua família. Pessoas que estão vindo para tentar atrapalhar, necessidades, desejos, pensamentos, vontades que estão te atrapalhando ou querendo te atrapalhar e destruir aquilo que você construiu. Ou talvez até, de repente, você olha para a tua vida e você descobre que você está cedendo aos caminhos mais fáceis, em vez de percorrer o caminho certo. É uma boa dica, né, para a gente refletir, tá bom? Deus abençoe muito a tua vida, uma ótima semana para você. Que Deus cuide do teu coração, da tua família e da tua casa, em nome de Jesus. Próxima semana, mais um Vida Relevante. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Um abraço.